Uma boa tarde a todas e todos os membros e membras deste canal. Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo no qual nós analisamos o tema Enem, tabagismo. A gente dividiu a aula, em três partes lógicas. Na primeira, a gente analisou os textos motivadores, foi o primeiro vídeo. Na segunda, a gente montou o plano da redação usando a estratégia do quadrinho dos elementos essenciais, uma coisa que eu ensino no meu método e que estou disponibilizando aqui. Na terceira e última aula desse tema, que é esta aqui, nós vamos montar a redação com a estrutura das 15 frases. Uma estrutura simples que vai se aplicar a qualquer tema do Enem. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Vamos entrar aqui no nosso slide, lembrando que na aula anterior, se vocês não viram, as duas primeiras aulas, eu recomendo que na primeira a gente analisou os textos e na segunda a gente viu como fazer este quadrinho aqui, tá? Então, não vou repetir agora, você olha a aula anterior, mas resumindo, o nosso método ensina que todo tema do Enem é um problema. E um problema sempre tem as mesmas partes, as partes lógicas. É o próprio problema, o bem, que é o problema consertado, onde a gente quer chegar, como vai ser quando a gente consertar o problema, como é que é a realidade sem o problema. Tipo, analfabetismo é um problema, não. Crianças aprendendo a ler e escrever na idade certa, esse é o nosso bem, é o que a gente quer obter. Causas. Causas são aqueles fatores que vêm antes do problema e que fazem com que ele passe a existir. E, por fim, solução, porque lembrando que todo tema do Enem você tem que dar uma solução ao problema. Gente, esses quatro elementos, problema, bem, causas e solução, vão aparecer em todos os temas do Enem, são como peças de um quebra-cabeça, e é com essas peças que a gente vai trabalhar para montar a nossa redação. Vamos ver como é que ficou? Primeiro parágrafo da redação é a introdução. O objetivo principal da introdução é definir o problema e apresentar a nossa tese. Então, a gente vai fazer já na primeira frase da redação a definição do problema. O que é tabagismo? Tabagismo se caracteriza como o consumo excessivo de produtos à base de tabaco, como cigarros, cigarrilhas e cachimbos. Com isso, nós, percebam, já entramos no tema, estamos situando o leitor, mostrando a ele, olha, este é o problema que eu estou aqui para resolver. Melhor forma de começar a redação Enem, definindo o problema. Segunda frase, frase onde a gente vai colocar as consequências do problema. Por quê? Tá, é um problema, mas você está dizendo, por que é um problema? Finge que você está conversando com uma pessoa de outro país. Finge que você está conversando... Às vezes é um problema complexo, que a pessoa nem sabia que existia. Você tem que explicar para ela por que isso é um problema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse hábito mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, sendo correlacionado ao desenvolvimento de doenças cardiorrespiratórias. Opa, perfeito. Estou dando, olha só, dois motivos, duas razões pelas quais agora o meu leitor pode estar certo de que, não, de fato é um problema. Olha lá, ele mata 8 milhões de pessoas e ele está correlacionado ao desenvolvimento de uma série de doenças cardiorrespiratórias. Toda a redação, o começo ideal da redação é assim, você apresentar o problema e explicar por que ele é um problema. Isso é o que a gente faz nas duas primeiras frases. A terceira frase, finalmente, a gente vai apresentar a frase mais importante de toda a nossa redação, que é a frase tese. É onde a gente vai ligar o problema às suas causas. Ai, meu Deus, Tiago, ai, meu Deus, prof, eu não sei, eu sei que eles pedem uma tal de uma tese, mas eu não sei escrever uma tese. É muito simples. Você simplesmente vai fazer uma frase onde você vai ligar o problema às suas causas. Alguém vai dizer, eu ouvi dizer que a tese é uma frase que tem que ser onde você vai colocar a sua visão pessoal.
Exatamente, é isso que você vai fazer. Porque, notem, nem toda pessoa vai ver todo o problema da mesma maneira. Às vezes, uma pessoa vai achar que um problema tem determinadas causas, outra pessoa vai achar que tem outras causas. As causas são a explicação do problema, certo? Pessoas diferentes vão ter explicações diferentes. É aqui que você vai colocar a tua explicação. Vamos ver? Infelizmente, porém, devido a causas culturais e a causas econômicas, persiste o problema do tabagismo no Brasil. Ou seja, eu estou ligando os dois grupos de causas que a gente viu no quadrinho da aula passada, causas culturais e causas econômicas, ao problema. Mas eu vou falar só, professor, causas culturais e causas econômicas, sim. Você vai agora desdobrar isso, você vai explicar o que você quer dizer com causas culturais no primeiro parágrafo de desenvolvimento. E você vai explicar o que você quer dizer com causas econômicas no segundo parágrafo de desenvolvimento, cada um parágrafo. Vamos ver, então, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, onde a gente vai tratar do primeiro grupo de causas, causas culturais. A primeira frase do parágrafo, que é a frase 4 da redação como um todo, lembrando, né, que a introdução tinha 3 frases, então a frase que a gente vai agora é a quarta. É a frase causa 1. E o que isso quer dizer? É a frase onde eu simplesmente apresento de que causa eu estou tratando nesse parágrafo. Em primeiro lugar, é necessário examinar as causas culturais, que é exatamente o grupo que eu vou tratar nesse parágrafo. A segunda frase é a discriminação das causas, ou seja, causas culturais. Isso é um nome genérico, mas dentro desse grupo causas culturais, existem várias causas aí dentro que eu posso discriminar. E é isso que eu vou fazer nessa frase. Eu vou discriminá-las. São elas, ou seja, as causas que eu mencionei na frase anterior, né? Em primeiro lugar, é necessário examinar as causas culturais. Ponto. São elas, 2 pontos. A glamorização do fumo pela TV e cinema e o espírito de grupo dos adolescentes. São 2 causas culturais, causas que têm relação com influência, com relações humanas, que a gente viu na montagem do nosso plano na aula anterior. Convido você a dar uma olhada no nosso canal, procurar a aula anterior a essa, onde a gente tratava do plano da redação. Terceira frase do parágrafo de desenvolvimento e sexta frase da redação como um todo, é onde eu vou dar ou um exemplo, ou uma estatística, ou uma citação de um pensador, de um estudioso do tema. Qual o objetivo da frase 6, gente? Ou seja, da terceira frase do parágrafo de desenvolvimento? É você comprovar, é você trazer uma prova do que você está dizendo, ou seja, que não é um chute, que você está tratando dessas causas aqui, mas que não, existem provas. Nesta frase aqui é justamente o lugar onde você traz essa prova. De fato, por quase um século, estrelas de Hollywood como Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e James Dean têm transformado, o cigarro ficou repetido aqui, a palavra cigarro, tem transformado o cigarro em símbolo desejável de sedução e status. E como a gente está falando de estrelas, mais de uma estrela, esse tem teria acento circunflexo. Saiu aqui, a frase realmente saiu aqui com em suma, saiu o cigarro aqui no meio, em suma. De fato, por quase um século, estrelas de Hollywood como Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e James Dean têm, com acento circunflexo, transformado o cigarro em símbolo desejável de sedução e status, tá? Então, fica essa correção aí, gente, na frase. Frase 7ª da redação, 4ª frase do parágrafo de desenvolvimento. Eu já apresentei as causas, eu já dei um exemplo, no caso aqui, falei dos atores e atrizes de Hollywood. Agora, na frase 7, eu vou ligar a minha causa ao problema. Não adianta eu falar, tudo bem, existe essa causa. Ó, tem aqui a prova dela. Tá, mas como é que ela causa o problema? Como é que essa causa faz com que o problema exista? Muito bem, é isso que a gente vai explicar na 4ª frase do parágrafo. Uma vez que os jovens formam o principal público do cinema e da TV
e considerando a sua natural tendência a aderir a tendências grupais, o hábito de fumar disseminou-se com facilidade entre eles. E aí, pronto, é justamente isso. Nessa frase, na quarta frase do parágrafo, eu explico como que aquelas causas, as causas deste parágrafo, provocam, fazem aparecer o problema. Percebam, gente, que em cada uma dessas frases, eu estou falando, frase causa 1, né, desse parágrafo de desenvolvimento, discriminação das causas 1, exemplos, estatística, citação 1, ligação das causas ao problema 1. 1. Por quê? Porque eu estou tratando do primeiro grupo de causas. Agora a gente vai passar para o segundo parágrafo de desenvolvimento, onde eu vou tratar das causas econômicas. E adivinhem só, vai ser exatamente essa mesma estrutura. Gente, todo parágrafo de desenvolvimento de infinitos temas que vocês possam fazer de Enem na vida de vocês, vão todos ter, pelo nosso método, essa mesma forma. Você apresenta o grupo de causas, você discrimina as causas, você dá um exemplo, uma estatística, uma citação, e você explica no final. Sempre assim, sempre as mesmas 4 frases. Não é fácil, gente, fazer assim? Então, vamos ver o segundo parágrafo de desenvolvimento. Primeira frase explica a apresentação das causas. Em segundo lugar, né? Agora, em segundo lugar, é necessário examinar uma causa econômica, que aqui, no caso, esse grupo é um grupo de uma causa única, não tem mais de uma causa. Na discriminação, eu vou dizer que causa é essa. Trata-se do baixo custo do cigarro, que estimula seu consumo entre os mais jovens e os mais pobres. Né? O preço baixo do cigarro faz com que a galera mais pobre, mais jovem, consuma mais. Essa é uma causa econômica. Terceira frase do parágrafo, onde eu dou o exemplo, uma estatística, uma citação, e aqui eu estou dando uma estatística dessa vez. De fato, segundo a ACT, Aliança do Controle ao Tabagismo, o Brasil é o 6º lugar no ranking de países onde o cigarro é mais barato. Atenção, gente, se liguem nessa estatística, que é um ótimo repertório, eventualmente, para vocês usarem na redação de vocês. Por fim, a última frase, de novo, é a mesma estrutura do parágrafo de desenvolvimento anterior. É a ligação das causas ao problema, é onde eu explico a ligação entre causa e problema. Vamos ver? Ao pesar pouco no orçamento limitado dos jovens e das classes mais pobres, o cigarro acaba assumindo o lugar de outros hábitos e passatempos mais saudáveis. Como ele é baratinho, pessoal, tô duro, não tenho outra coisa para fazer, vou fumar meu cigarrinho. Né? É a explicação, uma explicação muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Por fim, chegamos no último parágrafo da nossa redação, a conclusão, que o parágrafo tem, de novo, 4 frases também. O único parágrafo com 3 foi a introdução. 3 na introdução, 4 no primeiro desenvolvimento, 4 no segundo, 4 na conclusão. Começamos a conclusão com a frase solução, que é onde eu apresento brevemente qual vai ser minha solução. Uma proposta de intervenção para o problema do tabagismo no Brasil parte do enfrentamento da causa econômica, apenas analisada, ou seja, que eu acabei de analisar, por meio do aumento do imposto sobre o tabaco. Isso a gente viu também na aula anterior, que uma forma de você tentar diminuir o consumo do cigarro é você aumentar os impostos sobre o cigarro, porque isso obriga, né, as indústrias e os vendedores a aumentar o preço e, coisa mais barata, né, nós, né, cidadãos, não podemos comprar. Né? Então, as pessoas vão automaticamente diminuir o consumo. E existem aí controvérsias se isso daí realmente funciona, se pode funcionar num país como o Brasil, onde tem muito comércio ilegal, muito contrabando, muita pirataria, né? Os cigarros falsos, né? Que não pagam imposto, etc. Mas vai lá, é uma solução possível. A seguir, na segunda frase da conclusão, a gente vai apresentar 2 elementos que não podem faltar na sua proposta de intervenção do Enem, que são o agente e a ação, ou seja, quem vai fazer e o que vai ser feito. Vamos ver? Agente, o Congresso Nacional,
deve aumentar as alíquotas, né, as taxas de impostos devidos pelos produtos à base de tabaco, como, por exemplo, o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Estou dando, gente, 2 elementos que não podem faltar na proposta de intervenção. Primeiro, eu estou dizendo o que vai ser feito, que é aumentar as alíquotas dos impostos aí sobre cigarro. E eu estou dizendo quem é responsável por fazer isso, ou seja, o agente, o Congresso Nacional, né, que é quem tem a competência para criar impostos, aumentar e diminuir, etc., impostos. Frase seguinte do parágrafo de conclusão é onde eu dou os outros 2 elementos que não podem faltar na solução, na proposta de intervenção, o meio e o efeito. Vamos ver? Meio. Essa majoração de impostos seria realizada por meio de discussão e promulgação de lei específica. Esse é o meio. Estou dizendo como vai ser o aumento dos impostos. Né? Os deputados, senadores vão discutir e vão promulgar uma lei específica para isso. E teria por efeito, olha aí o efeito, vou dar o outro elemento importante, desestimular o consumo do cigarro entre os jovens e entre os mais pobres. Tá? Gente, o Enem pede que a proposta de intervenção tem que ter esses 4 elementos. Agente, ação, meio e efeito, e ainda mais um que é um detalhamento, que eu recomendo a todos os meus alunos ser um exemplo. Tá? Você pode dar, atenção, que isso é muito importante, você pode dar exemplo ou do agente, ou da ação, ou do meio, não do efeito. Então, notem que aqui eu dei um exemplo da ação. Na frase 13, olha lá, eu falei do aumento de alíquotas e dei como exemplo o imposto sobre produtos industrializados. Deem um exemplo ou do teu agente, ou da tua ação, como eu fiz aqui, ou do meio, tá? O efeito não pode. Por fim, a última frase da redação, última frase da conclusão e última frase da redação como um todo é a conclusão não só deste parágrafo, mas da redação como um todo. Nessa frase, a gente faz a menção ao bem. Então, quem estava pensando, nossa, o professor fez a gente colocar lá no quadrinho o bem, mas não falou mais dele. Olha ele aí. O bem, que é a realidade futura virtual, onde a gente pretende chegar, é também o ponto final da nossa redação. Tá? Nessa frase, a gente vai fazer uma menção à realidade que a gente quer atingir, com toda essa discussão, com toda essa proposta de intervenção. Com semelhantes medidas, o Brasil daria passos seguros na direção de uma maior qualidade de vida para a sua população longe do tabaco. O fim da redação geralmente tem esse tom, né, um pouco mais esperançoso, termina com uma nota positiva, porque justamente, em suma, toda a lógica da redação Enem é essa, né? A gente resolver um problema brasileiro, a gente trazer melhoria de vida, né, para os nossos concidadãos, né? É isso que supõe-se que vocês estão indo fazer na universidade, né? Se capacitar para contribuir, né? Não só para a vida pessoal de vocês, mas para a vida da nossa coletividade. Essa foi a última aula sobre o tema tabagismo. Se você não conhece ainda o nosso método, se você não viu as aulas anteriores, te convido para ver as aulas anteriores, que você vai ver como é fácil, tá? Discriminar os elementos lógicos de qualquer tema, montar um plano para qualquer tema e montar uma redação sempre com essa mesma estrutura de 15 frases. Eu vou deixar essa redação que vocês viram aqui, vou corrigir, né, que a gente viu lá que tinha um erro na frase 6, se não me engano, né? Vou corrigir, vou deixar o PDF no meu grupo do Telegram. Se você não conhece, ele é totalmente gratuito, você pode entrar, o link está aqui na descrição do meu vídeo. Aqui na descrição também tem a minha conta no Instagram, você pode me seguir, mandar dúvidas, e pode entrar no meu grupo do Telegram, que lá é onde eu estou postando PDF com a redação completa, como vocês viram aqui no vídeo. Se você gostou, deixe um like, comente, curta, compartilhe. Ficamos aqui, né, por enquanto, nesse tema. Até o próximo tema, gente.